Visitar a família em Belo Horizonte. Os gastos podem reduzir com a possibilidade de comprar passagens de ônibus na promoção. Isso é legal porque a concorrência vai ficar bem expandida, então vai dar condições da gente poder viajar mais vezes e mais barato também, que isso é que é importante para a gente. Já está em vigor a regulamentação da oferta de promoções para as empresas de transporte rodoviário e ferroviário que vendem passagens interestadual e internacional, além dos ônibus semi-urbanos. Se um oferece desconto, a outra, se não oferecer, vai acabar perdendo o mercado, né? E aí favorece a competitividade e fica mais opções para o consumidor. Antes, ofertas como as que existem no setor aéreo eram proibidas pela agência reguladora, a ANTT, que agora será responsável pela fiscalização. As promoções precisam ficar bem claras para o consumidor. A empresa de ônibus ou de trem precisa definir o horário, o número de lugares e o prazo da tarifa com desconto. É bom para todo mundo, né? A empresa vai vender mais e eu vou poder viajar mais. Caso o passageiro queira remarcar o bilhete, terá que se submeter às condições estabelecidas pela empresa para a nova data de utilização. Ou seja, poderá perder o que ganhou na promoção. Eu acho que o consumidor ganha muito com isso, porque com essa regulamentação ele vai poder cobrar. As empresas vão ter que ter obrigação de serem transparentes, informar para o consumidor por escrito as condições dessa promoção. Inclusive tem que constar no bilhete do consumidor que é uma tarifa promocional. Para Pernambuco a passagem é bem cara, aí facilita muito para a gente. Tomara que eu seja beneficiado com isso aí. A Polícia Civil prendeu um advogado suspeito de matar a companheira, uma servidora do Ministério Público, isso em agosto do ano passado, em Contagem, na região metropolitana. Quem tem as informações direto da redação é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O então marido estaria insatisfeito com a separação e temia perder patrimônio e renda. O advogado foi preso preventivamente pela polícia, e foi denunciado pelo crime. Esse crime, como você disse, ocorreu em 23 de agosto do ano passado. A vítima saía de casa para o trabalho em Contagem quando foi abordada por 2 homens em uma moto. Eles atiraram contra ela e, para simularem um assalto, chegaram a levar a bolsa da mulher. Esses 2 homens ainda são procurados pela polícia. A gente vai ver ainda mais 2 assuntos com a Luciana agora, que são o seguinte. O próximo é que uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até uma jovem que estava pronta para embarcar com drogas no terminal de ônibus JK, que fica na região central de Belo Horizonte. Luciana Viana, o que essa moça estava levando na mala, hein? 16 tabletes e meio de maconha e 1 tablete e meio de crack. Ela iria levar essa droga toda para Nanuque, no Vale do Mucuri, e ela receberia R$1.000 assim que entregasse toda essa mercadoria. Agora, a polícia chegou até a mulher que estava em um ônibus dentro do terminal JK na região central de Belo Horizonte após receber uma denúncia anônima. Ok, e a próxima notícia que a gente vai ver com a Luciana agora é a seguinte. Desmanche de veículos foi fechado pela polícia na Grande BH. Luciana, o que levou a polícia até esse local? Inácia, também uma denúncia anônima. A polícia estourou lá esse local na última madrugada, no bairro Ingá, em Betim. Chegando lá, a polícia flagrou 3 veículos que estavam ali prontinhos para serem desmanchados. 2 deles, inclusive, com queixa de roubo. Os vizinhos contaram à polícia que no local funcionava uma oficina que não levantava nenhuma suspeita, não. Chegando lá, o homem que estava lá dentro conseguiu fugir. Ninguém foi preso até o momento, mas a polícia segue com as investigações, viu, Inácia? Certo. Obrigada, Luciana, por hora. E se você está precisando consultar um advogado para tirar dúvidas sobre algum problema pelo qual você esteja passando, mas não tem recursos para contratar aproveite uma ação social que será realizada amanhã pela OAB Minas. A entidade vai realizar atendimento gratuito na Praça 7, bem ali no centro da capital. Os advogados da entidade darão orientações sobre assuntos ligados a direito do consumidor, questões de família ou ainda dúvidas sobre a área trabalhista, previdência social, área civil e violência contra a mulher. O evento vai ser realizado ali naquele quarteirão fechado da Rua Rio de Janeiro, esquina com Rua Tamóis, e será de 9 da manhã a 1 da tarde. De janeiro a junho deste ano, quase 15 mil empresas encerraram as atividades aqui no estado. Em um cenário de crise econômica, é preciso criar estratégias para reduzir as despesas e manter o funcionamento do negócio. As placas de aluga-se estão por toda a cidade. São indicadores de que a coisa não anda muito bem na economia.
Isso porque boa parte delas está em lojas que não suportaram a situação econômica do país e fecharam as portas, como esta de sapatos de luxo, que fez um mega bazar para limpar o estoque. E esta casa de shows, localizada na região centro-sul da cidade. Segundo este especialista, 2 fatores podem indicar que o negócio não anda muito bem e é hora de tomar providências antes que o pior aconteça. Muitas vezes o negócio pode ser até lucrativo, mas como vende muito a prazo e se paga muito à vista as despesas, acaba faltando dinheiro no caixa e isso acaba gerando problema para o empresário no curto prazo. Segundo dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, de janeiro a junho deste ano, mais de 14.900 empresas fecharam as portas. E apesar do número ser menor que o registrado no mesmo período do ano passado, é preciso ter estratégia para suportar a crise. Algumas ações não vão ter resultado imediato e para ele se concentrar naquelas ações que de fato têm a maior possibilidade de melhorar o resultado que a empresa dele piorou. Esta loja funcionava em outro lugar, com um estoque maior e menos moderno. Ao perceber que a empresa não ficaria no mercado do jeito que estava, os proprietários trataram logo de mudar a estratégia. A gente optou por uma redução de custos e maior gestão nessa linha de produção, com venda, fazendo um gerenciamento melhor. E 6 meses depois, eles já veem o resultado. Foi extremamente positivo, não só a nível financeiro, como também de qualidade, de retorno dos nossos clientes, que a loja está muito mais bem apresentada e está vendendo um produto muito melhor do que como vendia antes. E manter uma empresa no mercado não é uma tarefa fácil, por isso é preciso ter foco, identificar e conhecer seu cliente, saber o que ele mais deseja. Também é primordial calcular riscos e ter controle financeiro. E nos primeiros sinais de crise, procure ajuda. Se o negócio ainda tiver uma chance, ainda tem algumas ações que ele pode tomar. Mas pode acontecer, e muitas vezes acontece, do negócio estar num nível que dificilmente ele se recupera. E é muito perigoso para o empresário ele continuar insistindo nesse mesmo modelo, porque ele vai acabar se endividando mais, muitas vezes sacrificando o patrimônio da família e sacrificando tudo aquilo que ele conquistou durante o período que ele abriu o negócio. Bom, gente, uma coisa é certa, a crise é mais cruel com alguns negócios do que com outros. As empresas mais atingidas são aquelas que têm uma gestão frágil, aquelas na qual os indicadores não são controlados. Às vezes, o empresário nem sabe que indicadores são importantes para os resultados e que devem ser controlados diariamente. Quando as vendas estão num ritmo bom, a quantidade de dinheiro que entra disfarça as despesas altas, os custos altos e o gestor fica tranquilo, achando que está lucrando. É o famoso esquema do tapa-buraco. Quando as vendas caem é que a real situação do negócio aparece. É por isso que eu digo que a crise expõe os erros, nem sempre é ela que os cria. A segunda edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte será realizada entre os dias 14 e 17 de setembro. Hoje, a Prefeitura da capital anunciou a programação que vai contar com palestras, oficinas, exposições, lançamentos e diversas outras atrações. Um dos objetivos do evento é realçar o trabalho de escritores desconhecidos, dando voz a pessoas que são pouco ouvidas. O lançamento aconteceu no Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação, onde será realizado o festival. A questão da literatura, da valorização da leitura literária, que é uma dimensão importante dentro do conjunto da leitura, o desenvolvimento dessa arte, onde Minas Gerais e particularmente Belo Horizonte sempre brilhou. Então é um festival que trata de um tema importante. A exemplo da primeira edição realizada no Parque Municipal, o evento contará com várias atividades gratuitas e para todas as idades. Entre elas, oficinas, saraus, narrações de histórias e biblioteca para bebês. O festival será realizado em parceria com a terceira edição da Primavera Literária. De acordo com os organizadores, o objetivo é valorizar a leitura e a produção literária no Brasil. Desde os escritores e as escritoras consagradas pela crítica, até os escritores que estão nas periferias, que estão ali batalhando para publicar um livro, que estão nos coletivos de sarau, nas disputas de slam. Então é a promessa e o desejo de fazer um festival mais diverso, com mais mulheres, com mais autoras e autores negros, com mais visibilidade para vozes que até então têm ficado mais à margem.
a apreciação da literatura é aquém da sua importância. Isso vem da escolarização, que é deficitária, do hábito da leitura, que também é deficitário no Brasil. 1,7 livro per capita ano é muito baixo, mesmo comparando com países mais pobres do que o Brasil, é um índice baixo. Francisco de Moraes é um dos curadores do projeto. Ele comentou sobre a escolha do tema desta segunda edição do FLI-BH, Vozes de Todos os Cantos. A voz do negro, a voz do LGBT, a literatura canônica, a academia também. Então, promover esse encontro entre essa diversidade que se manifesta por meio da literatura. Pelo terceiro dia consecutivo, os vereadores de Belo Horizonte se reúnem, mas não votam a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que define os gastos da Prefeitura de Belo Horizonte para o ano que vem. Houve quórum, mas não houve votação. As discussões começaram lá na segunda-feira. 4 emendas foram rejeitadas e apenas uma aprovada. Um dos pontos polêmicos no projeto de lei é a emenda que prevê recursos para o combate ao preconceito de gênero nas escolas, que foi inclusive rejeitada. Enquanto a LDO não for votada, os outros projetos da pauta ficam parados. Segundo a Câmara, a LDO está mantida na pauta de amanhã. Vamos ver. Essa tramitação do orçamento da Prefeitura de BH é o assunto de hoje na nossa conversa com o comentarista de política, Orion Teixeira. Orion, está faltando entendimento entre as lideranças para aprovar logo e votar a LDO? Boa noite. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Exatamente. Alguns vereadores estão reclamando do prefeito Alexandre Calil de não ter cumprido promessas de outras votações. Mas a LDO, como se sabe, é uma peça genérica. Ela apenas dita as diretrizes como o orçamento será gasto no ano que vem. O prefeito elegeu 4 prioridades: saúde, educação, segurança e habitação. O orçamento é apertado, 9,9 bilhões de reais para uma despesa de 10 bilhões e 20 milhões. Ou seja, tem um déficit aí de 119 milhões. O prefeito está cortando gastos, já fez uma reforma administrativa que vai economizar 30 milhões de reais. Enfim, é uma situação difícil. Os vereadores, 20 dos 41 são candidatos a deputado no ano que vem, querem mostrar serviço e não escondem essa insatisfação que eu te disse há pouco. Agora, na lista está a possibilidade de aumento dos servidores. Vai ser possível num quadro em que a Prefeitura arrecada cada vez menos por causa da crise e em função dos custos mais altos em todas as áreas? Na Prefeitura não se fala em reajuste para servidor, apenas em atualização inflacionária. O prefeito concedeu 2,5% no mês passado, os servidores rejeitaram. Mas, só para adiantar, aqui no plano nacional, a LDO, o presidente Michel Temer aprovou hoje, sancionou a LDO, concedendo um reajuste de 4,5% para o salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem, que vai de R$ 937 para R$ 979 reais. Agora a gente quer ver outro assunto com o Orion, aproveitando a presença dele, que é o seguinte: em setembro, 4 usinas da CEMIG irão a leilão. São elas: São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande. Todas elas ficam ali na região do Triângulo Mineiro. Orion, ontem parece que foi feito um esforço grande de lideranças mineiras indo a Brasília na tentativa de barrar esse leilão. É possível acontecer isso? Exato, Inácia. Deputados mineiros que integram a Frente Mineira de Defesa da CEMIG tiveram ontem em Brasília com o governador Fernando Pimentel, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adeuclévia Lopes, tentando um movimento político para pressionar o governo a não vender essas 4 usinas que representam 50% da produção gerada pela CEMIG. A CEMIG diz que sem elas haverá aumento de energia. O governo pretende vender em setembro e arrecadar 12 bilhões de reais. Quer dizer, o assunto vai parar na justiça. Esse leilão é porque o contrato para a gestão dessas usinas acaba agora em setembro. Acaba e a CEMIG quer a renovação desses contratos. Quer dizer e que a prioridade, né? E além do aumento que já teve de energia agora para todo mundo no Brasil em agosto, a gente está correndo o risco de mais um aumento? Exatamente. Se forem vendidas essas 4 usinas que representam 50% da produção da CEMIG, haverá aumento de energia elétrica em Minas Gerais. Você volta para contar essa história. Obrigada, Orion. Um prazer. O Ministério da Educação abriu inscrições para 90 cursos profissionalizantes à distância, aqueles feitos pelo computador. Os interessados devem se cadastrar pelo site, que é o sistec.mec.gov.br/meu-cadastro. Digitando assim, você já cai direto no formulário. Ou então você pode ir em uma das unidades do Cine em Belo Horizonte. É preciso levar carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho e também o número do PIS. As aulas serão realizadas entre os dias 28 de agosto deste ano e 28 de janeiro do ano que vem. Veja a seguir: o Atlético enfrenta o Jorge Wilstermann no Mineirão pela Libertadores e o Cruzeiro tem más notícias vindas do departamento médico. O futebol depois do intervalo.
Estamos de volta para falar agora do esporte. Logo mais o Atlético vai enfrentar o Jorge Wilstermann e o Galo precisa vencer por mais de 1 gol de diferença para chegar às quartas de final da Libertadores. André Salles, como é que o time mineiro vai entrar em campo hoje? Dá para acreditar numa vitória? Boa noite. Pois é, Nácia, tem que acreditar em uma vitória, né? Assim como você disse, o Atlético precisa ganhar e por mais de 1 gol de diferença. 1-0 vai para pênaltis, 2-1, 3-2, dá aos bolivianos, ou seja, o Atlético tem que vencer e vencer bem. E dá para acreditar sim. Se a gente for olhar o nível técnico dos times, a diferença é enorme. Financeiramente, nível técnico, tudo é muito diferente. Mas o Atlético, você me falou como o Galo deve entrar. Difícil dizer, viu? Eu apostaria, a gente está até vendo as imagens do último treino, eu apostaria numa equipe com jogadores mais experientes. E aí é possível sim que apareça até o Fred no time. O Fred treinou um pouquinho aí, ele nas imagens. E aí é possível que ele apareça sim e entre em campo, já que é o artilheiro da equipe. Além dele, Elias, talvez até Robinho aparecendo, Léo Silva, ou seja, um Atlético, digamos assim, cascudo para enfrentar esse jogo da vida aí. E amanhã você vai voltar para contar esse resultado, mas antes eu quero que você me conte da notícia ruim que os cruzeirenses tiveram com a notícia envolvendo o Dedé, de que não vai voltar tão cedo para jogar, né? Pois é, Inácio, uma notícia muito negativa, né? O Dedé foi um jogador fundamental no bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, a gente está até vendo umas imagens dele, fez pouquíssimas partidas nesse ano e acabou sentindo uma nova lesão no joelho que tem dado muito trabalho para ele. E aí esse edema que ele teve, ele continua da mesma forma, nem com o repouso, com o tratamento, nada melhorou, então ele continua em repouso agora, ele sai de qualquer tipo de atividade, tem que andar inclusive com muleta, né, para não desgastar realmente o joelho, ou seja, mais tempo ainda de molho para um zagueiro muito bom, é uma pena realmente. Uma perda que vai custar para o time, embora já estava fazendo falta há algum tempo, né, André? Com certeza. Aguardemos então, amanhã você volta. Obrigada, André. Nossa série Sabor Uai visita hoje uma cidade que nasceu para ser ponto turístico, pois abriga uma das montanhas mais altas do país. Mas o lugar foi além do presente que a natureza deu e se tornou um polo de cultivo de café. É de lá que vem o melhor café do país e os prêmios conquistados provam isso. Viaje com a gente para a cidade de Alto Caparaó, que fica na divisa entre Minas e Espírito Santo. Do alto, o cenário é de encher os olhos. Aos pés do Pico da Bandeira, o terceiro mais alto do país, em Alto Caparaó, a natureza foi generosa. Os cafezais também colorem de verde a paisagem e dão identidade ao lugar. Toda essa movimentação que o café tem trazido para a região tem também aumentado o fluxo turístico na própria unidade de conservação. Alto Caparaó se destaca pela qualidade do café. É desta fazenda que sai o melhor produzido no Brasil. Premiado em 2014 e 2015, numa competição nacional que reuniu os melhores produtores do país. A gente não tem uma gota de agrotóxico, a gente colhe só o maduro, colheita seletiva e seca no terreiro suspenso. A fazenda pertence à família Gomes há quase 100 anos. Um orgulho para seu Aídes, atual dono das terras. Mestre na arte de cultivar café tipo especial, ele não esconde segredos. Então nós fazemos a secagem em terreiro suspenso, ele recebe ventilação por cima, por baixo, e ele mantém uma secagem especial para poder dar a excelência de qualidade. A produção da fazenda é considerada pequena. Não passa de 400 sacas de 60 quilos por ano. A gente está nas melhores cafeterias do Brasil e nas melhores cafeterias e serviços do mundo, né? Então, Alemanha, a gente tem Inglaterra, a gente tem Japão, a gente tem França, a gente tem Austrália. Então, isso é muito gratificante para a gente, né? A região, aos poucos, está mudando o jeito de produzir. Renato, outro pequeno produtor, agora só pensa em sustentabilidade. Nós estamos priorizando um solo de qualidade, sem agrotóxico. O produto final vai ser um produto de qualidade, um café de qualidade. Das lavouras, o café chega às xícaras das cafeterias da cidade. Nesta, além do tradicional cafezinho, outras bebidas quentes e geladas à base de café são sucesso entre a clientela. No cardápio, mais de 50 delícias. Tentação que fez essa estudante perder as contas de quantos quilômetros viajou até Alto Caparaó só para experimentar uma delas. Nossa, delicioso. Vim de Uberlândia e aprovei. Nestes tempos, em que reunir gente ao redor da mesa é cada vez mais difícil,
Esta cena aí é quase milagre. O café ele tem esse poder de reunir as pessoas, né? Então a família se reúne em torno da mesa para tomar um bom café e para bater um papo, e isso é importante. O Superior Tribunal de Justiça arquivou a sindicância contra o governador Fernando Pimentel sobre obstrução de justiça na Operação Lava Jato. Os detalhes a seguir. E ainda você vai ver que uma ação solidária conseguiu arrecadar 5 toneladas de roupas de frio que serão doadas a moradores de rua da capital. É depois do intervalo. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça arquiva a sindicância que investigava o governador Fernando Pimentel por tentativa de obstruir a Operação Lava Jato quando ele ainda era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Pimentel havia sido citado por Marcelo Odebrecht e pelo executivo João Nogueira em delação premiada, fato que deu origem a essa investigação. Segundo o ministro do STJ, Raul Araújo, não foram encontrados indícios que apontem que Pimentel tenha prejudicado a operação. A defesa do governador se manifestou e disse que a decisão já era esperada. E a gente encerra esta edição do Jornal Band Minas mostrando o poder que o bem tem. Quando a população de rua em Belo Horizonte sofria com frio, no auge do inverno, não faltou calor humano. Uma agência de publicidade da capital criou uma campanha inusitada na qual os próprios moradores de rua se tornaram modelos. Uma campanha do agasalho diferente que provou que a moda mais bonita é a solidariedade. Sônia não esconde a felicidade ao abrir a sacola e tirar dali algo que para muitos pode parecer pouco, mas que para ela significa muito. Coração muito bom que Deus manda pra gente, são bem-vindas pra gente. Para todos que aqueles pobres estão na rua, dormindo papelão, dormindo entre a vida e a morte, né? Dando uma cobertinha para eles, mata os frios deles. Luiz, após passar por muitas dificuldades morando nas ruas, também demonstrou satisfação ao escolher uma peça de roupa. Nós somos a pessoa que precisa. Não é porque a gente quer, mas nós precisamos porque é necessidade, ocasião faz a hora. Todo esse material foi arrecadado por meio de uma campanha que começou nas ruas da capital. Uma agência de publicidade de Belo Horizonte inovou ao convidar moradores em situação de rua para serem modelos da ação social. Após ser divulgada, a campanha fez tanto sucesso que em um mês foram arrecadadas 5 toneladas de roupas, cobertas, cobertores e agasalhos. Na correria do dia a dia, né, a gente esquece que tem pessoas que precisam, sabe? Pessoas passando frio, pessoas passando fome. E aí isso faz lembrar, né? E até eu espero que isso fique uma iniciativa de não só ficar nessa época do ano, mas o ano inteiro. Além de moradores de rua que receberam as doações, uma das instituições beneficiadas é essa, na região central de Belo Horizonte. É fundamental, porque os moradores de rua, quando vêm para casa, eles vêm de hospitais, né? Eles vêm sem nada, eles vêm sem roupa, sem chinelo, sem sapato, sem nada. E a gente tem que, de uma hora para outra, arrumar um enxoval para esses pacientes, porque como eles vão ficar sem roupa, né? E aí, o encaminhamento daqui, eles levam essas roupas com eles. É isso que eu espero, né? Que pessoas que no Brasil inteiro, porque essa campanha, graças a Deus, teve uma excelente repercussão, pessoas no Brasil inteiro sigam esse exemplo, sabe? Porque não custa nada. José agradece o ato de solidariedade. Eu queria agradecer todas as pessoas que doou essa roupa para a Casa de Apoio, que Deus abençoe eles, que Deus não deixe faltar nada na vida deles, que Deus cure se tiver doença ruim, que tire do corpo dele ou dela, de toda a família, que Deus abençoe e acompanhe eles na vida, para a vida eterna. Amém, né? Olha que gesto bonito que faz a diferença na vida de tanta gente. Bom, e agora eu quero te convidar para manter contato com a gente. Anota aí no seu celular o nosso BandZap, 997727663. Sempre que alguma notícia, alguma informação aí perto de você chamar a sua atenção, mande para a gente. Ou então use o nosso e-mail, redaçãomg@band.com.br. Bom, e agora eu te agradeço pela nossa companhia aqui hoje. Sempre muito bom estar com você e te convido para estar com a gente amanhã. Boa noite.